Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. No nosso Inspira de hoje, a gente continua falando sobre a passagem de Lázaro. Aqui pra gente, sobre o olhar de João, capítulo 11, dos versículos 17 a 27. Eu vou trazer pra gente aqui só o que a gente quer convidar à reflexão. Vamos à leitura. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais adiante, Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar. Ao que ela responde, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia, como eles acreditavam. Na sequência, Jesus responde a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão de hoje é o comportamento tão humano de Marta. Ao mesmo tempo que ela diz a ele que sabia que se ele estivesse ali o irmão não teria morrido, mas que também sabe que tudo que ele pedir a Deus, Deus concederá, no instante em que ele diz, teu irmão há de ressuscitar, ela não compreende bem e ela fica na dúvida. Aí ela fala daquilo que ela acreditava, da ressurreição do último dia. E ele responde que não, que ainda que quem esteja morto viverá se for com ele. Então assim, qual é a reflexão que nós desejamos trazer hoje para vocês? Quantas vezes nós nos comportamos assim? De quantas maneiras nós acreditamos no Cristo, mas quando o negócio assim é muito do balacobaco, muito barra pesada, a gente tem meio as nossas dúvidas. Não é? Porque Marta e Maria estavam, sem dúvida, entre as pessoas mais importantes naquela época da vida do Cristo. Não é? Em vários momentos elas aparecem. Marta, Maria, Lázaro, eles aparecem várias vezes nas passagens do Novo Testamento. E quantas vezes a gente tem muita fé no Cristo, mas assim como ela, a gente acha que é um pouco difícil. Quando Marta vai chamar Maria, a gente vai ver mais pra frente, você só ouve um murmurinho de, mas ele já está sepultado, gente, enterrado para nós aqui, nos nossos dias atuais, há 4 dias. A dúvida pairando sobre aquele que detinha todos os poderes. Eles tinham plena consciência do quanto Jesus já havia curado, de todas as coisas que ele havia feito, e até essa passagem, ele já tinha ressuscitado outras pessoas que para aquele momento ele pediu silêncio. Ele não cura a menina de 12 anos no mesmo dia em que a senhora toca as vestes dele e é curada da hemorragia? E ele não pede silêncio? Por hora, silêncio? Então aqueles que estavam ao redor dele sabiam de sua capacidade. E nós sabemos da real capacidade do Cristo? Nós nos damos conta de que os silêncios dele, nós temos falado muito do tempo sagrado essa semana, não é verdade? E que os silêncios dele, aqueles momentos em que parece que ele não está agindo e que a espiritualidade não está trabalhando por nós, coisas estão sendo feitas e realizadas e coisas que nós não temos a menor noção e que tudo é para o cumprimento das mais valiosas lições, do nosso mais valioso aperfeiçoamento, do nosso crescimento, e é no silêncio que ele age. E aí, por fim, coisas esplêndidas, extraordinárias, maravilhosas nos alcançam. Quantas vezes a gente fica duvidoso a respeito daquilo que Jesus pode fazer? Quantas vezes? Quantas vezes você se viu em situação de você falar, ai meu Deus, eu não tenho como sair disso. Ai meu Deus, eu não tenho como me livrar disso. Ai meu Deus, eu não tenho. Ai meu Deus, eu não consigo. Ai meu Deus, quantas vezes? E conforme isso foi se desenrolando e você foi no exercício do seu melhor, você começou a perceber mudanças pelo caminho. Quantas vezes? Ou às vezes você nem percebeu, quando você se deu conta, você falava, nossa, isso já se liberou, isso já se resolveu, isso já foi dissolvido quando você estava no exercício do seu melhor. Quantas vezes você duvida daquilo que está sendo feito em silêncio pelo Cristo, respeitando o tempo sagrado de todas as nossas lições? E vamos lembrar que as nossas lições não são punições, são nossas tarefas cotidianas. Nós temos a tarefa de domar o nosso gênio, nós temos a tarefa de, em domando o nosso gênio, os aspectos da nossa natureza que ferem as pessoas e por consequência nos ferem,
é domando, é educando, é compreendendo, é dissolvendo, é aperfeiçoando, né? Porque tanto para a pessoa azeda como para a pessoa muito docinha, muito fofinha, tudo isso tem um peso. É um desequilíbrio, todo excesso é um desequilíbrio. E é no silêncio que ele age, é no silêncio da vida que ele age. É naquele momento que você acha que você está descalço e solitário pelo caminho da vida. É nesse momento. E quantas vezes, assim como Marta, você não compreendeu o processo? E quantas vezes, assim como essa passagem, coisas milagrosas foram reveladas diante de nós? Quantas grandes realizações maravilhosas pipocaram na nossa vida a partir dos silêncios de Jesus. Do respeito ao tempo sagrado, como a semente que precisa romper o solo. Jesus conhece a nossa alma, a nossa intimidade. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe do que você precisa, de que dureza, de que afabilidade. Porque mesmo na dureza e na firmeza há lições profundas. Ele sabe. Você não está desamparado, ele sabe. Sabe até onde você aguenta, até onde você suporta. Ele sabe o quanto você aguenta, o quanto você suporta. Então, assim como o que ele fez a Marta e a sua irmã Maria e Lázaro como parte de uma grande história, de uma linda história sendo revelada e construída dentro de seu destino, eu te convido para essa reflexão. Sabe isso que você está vivendo agora, que você acha que é difícil? Isso que você está vivendo agora, que você acha que não tem saída, é o tempo sagrado do Cristo. São os 4 dias que ele deixou que tudo percorresse para Lázaro, seu sepultamento, a história das irmãs. Você está dentro desse tempo sagrado. Ele sabe quem você é. Ele sabe dos teus esforços. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe. E assim como ele veio e colocou Lázaro de pé, você não está tombado ou caído ou combalido. Você pode estar cansado mental, emocional, afetivamente. Você pode estar esgotado financeiramente, mentalmente. Mas ele sabe quem você é. E você só está no tempo sagrado dele. Então, assim como a história de Lázaro cumpriu coisas grandiosas, porque depois disso tudo sobre Jesus explodiu e ficou macro, né? Deixou de ser em pequenas bolhas, vamos usar essa expressão por falta de uma melhor. Depois de Lázaro, essa história explodiu. A história de Jesus, a passagem dele pela terra explodiu. E eu te pergunto, como você se entende dentro desse processo? Assim como Marta, como Maria? Maria chega a falar, mas isso é impossível, é alguma coisa assim nesse sentido para a linguagem da época, né? Mesmo sabendo quem era Jesus, mesmo já tendo ouvido falar e já testemunhado algumas coisas junto a Jesus. Então você só está vivendo o tempo sagrado do Cristo. E assim como Lázaro, assim como a história das irmãs, existe algo a ser vivenciado aí. Se questione com honestidade. O que eu estou vivendo aqui? O que eu estou aprendendo aqui? Para que eu estou vivendo isso? Geralmente, as situações da nossa vida são para nos livrar daquela arrogância que nada mais é do que a imaturidade assustada e amedrontada. Ou daquela covardia que nos põe no lugar de inação, né? O lugar de não agir, não fazer, esperar milagres da espiritualidade. A gente já conversou sobre isso aqui. O milagre é a sua ação associada com aquilo que o Cristo deseja para você. Como você tem agido? Hoje, no lugar das nossas conexões, eu quero compartilhar com vocês, quero convidar vocês para a gente fazer uma resolução, uma decisão pessoal, ou como alguns chamam, um decreto. Vamos lá comigo? Inspira profundamente. Solta o ar vagarosamente. Lembra que quando você inspira, você está trazendo mais de Deus para dentro de você mesmo. É o éter que sustenta e alimenta o mundo. Quando você expira, você está entregando de si para o mundo. Então solta devagar. Você se entrega com suavidade e amorosidade ao mundo. Se for possível para você nesse momento, coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Se for possível para você,
Repete em voz alta comigo. Eu compreendo o tempo sagrado da vida. Se não for possível para você, faça mentalmente. De novo. Eu compreendo o tempo sagrado da vida. E sigo fazendo o necessário, assim como o Cristo fez enquanto esteve conosco. Mais uma vez. Eu compreendo o tempo sagrado da vida. E continuo fazendo o necessário, assim como Cristo. Eu compreendo o tempo sagrado da vida. E continuo fazendo o necessário, assim como Cristo. Respira fundo, mais uma vez. Eu compreendo o tempo sagrado da vida e continuo fazendo o necessário como Cristo. Solta o ar bem devagar. Use essa frase como uma profunda reflexão para você. Os teus processos de ansiedade, de insatisfação, de desesperança. Reaviva as forças e as potências em você. Quando Cristo passou pela terra, Ele nos deixou grandiosos exemplos. Que a gente faça bom uso disso. Que a passagem dele por aqui não tenha sido em vão. Porque Ele nunca perdeu a oportunidade de exemplificar e ensinar. Se você gostou do nosso conteúdo, te peço para curtir, para se inscrever, para deixar aqui o seu like, para compartilhar com quem você aprecia. E você já sabe, assim será se eu permitir. Assim é, se eu decidir. Fique bem e até o próximo Inspira!